Certo, vamos lá. Olha, o termo ditadura do proletariado não foi criado por Marx. Eu acho que as pessoas ficam surpresas quando eu digo isso, né? A França teve um grande revolucionário chamado Louis Blanqui, né? Blanqui esteve no cerne de todas as revoluções da França a partir de 1848. Blanqui passou 38 anos na cadeia. Blanqui foi deputado da Comuna de Paris, mesmo estando preso. E o Comitê Central da Comuna de Paris tentou trocar ele por padres e bispos que estavam presos e as forças da reação não toparam. E Blanqui, que é considerado um esquerdista, né? Todas as formas de tentativa de assalto ao poder são consideradas formas blanquistas, ou seja, equivocadas. O blanquismo ganhou a conotação, a adjetivação de equívoco político de assalto ao poder. Durante a Comuna de Paris, Marx mandou diversos emissários a Paris para tentar conversar com Blanqui. E Blanqui retornava sempre para Marx dizendo que eles só conversariam depois de feita a revolução. Não tiveram, evidentemente, a oportunidade, porque ele não saiu da cadeia, né? E mesmo deputado, né, ficou preso durante muitos anos. E o termo ditadura do proletariado vem de uma frase de Blanqui. Blanqui entrou e saiu das celas do Estado burguês francês durante muito tempo. Toda vez que ele era interrogado, perguntava o nome a ele, ele dizia que o nome dele era ditadura do proletariado. E aí Marx captura esse entendimento vulgar, né? Vamos supor assim, porque não é muito lógico você fazer uma pergunta sobre o nome dele e ele fazer um pequeno discurso, e o pequeno discurso dizia o que representava ele era a ditadura do proletariado. Não é que era o nome, é aquilo que representava ele. Então Marx pega dessa circunstância, transforma numa forma política de transição a partir da Guerra Civil em França e não consegue categorizar, escrever muito sobre isso. Certa feita eu estava num evento dos seminários sobre o socialismo da Unesp, no campus de Marília, e o professor Carlos Nelson Coutinho, falecido, foi falar sobre a questão da ditadura do proletariado. E você pode discordar dele, mas um exímio conhecedor da obra de Marx, em especial de Gramsci, né? E ele diz que em toda a obra de Marx tem apenas 12 citações a esse termo, ditadura do proletariado. Então, há de convir que não é um termo desenvolvido, mas se chega à compreensão que a forma política da transição, o regime político da transição, a democracia proletária da transição é a ditadura do proletariado. Então ele foi suscitado por Louis Blanqui e foi desenvolvido por Marx e Engels e em especial por Lenin posteriormente. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a própria companheira já respondeu. Né? O socialismo não pode ser classificado como um modo de produção. Ele é um momento de transição. Né? Eu tenho uma coleção de Lenin, né, em 56 edições, 56 volumes de uma editora francesa. E uma das partes dessa edição que eu gosto muito, que ele diz, o socialismo é o momento da transição que contém dentro dele elementos do capitalismo, elementos do socialismo em disputa pela transição e objetivamente na possibilidade do comunismo. É uma frase pequena, eu já citei, eu acho, só um momentinho. Ah, sim, posso ler aqui um momento?
Na minha introdução desse livro, eu coloco o seguinte: teoricamente, não cabem dúvidas de que entre o capitalismo e o comunismo existe certo período de transição. Este deve necessariamente reunir as propriedades e os traços próprios a essas duas estruturas da sociedade. O período de transição não pode deixar de ser uma fase de luta entre a agonia do capitalismo e o nascimento do comunismo. Lênin, Economia Política e Época da Ditadura do Proletariado, numa edição das obras completas por uma editora francesa, publicada em 1964. Então, evidentemente que socialismo é uma transição e não um modo de produção. Mas eu aproveitei essa citação, que foi acidental, inclusive eu não sabia o que estava, de repente me toquei, estava aqui no próprio livro, né? E eu posso tentar discutir a última questão, né? Destruir o Estado ou fortalecer o Estado? Em qualquer circunstância, o comunista, o revolucionário, tem como elemento estratégico destruir o Estado. Mas destruir o Estado, companheiros e companheiras, não é uma vontade juvenil de que isso vai ocorrer amanhã, de que isso vai ocorrer poucos dias depois da Revolução. Até porque Lenin disse que ele estava morrendo e não tinha conseguido destruir o Estado na União Soviética da Revolução de Outubro de 1917. É um tema que eu não gosto muito de debater, porque inclusive não domino muito e tenho muitas resistências, que é a questão do Estado chinês. Eu só considero que os chineses fizeram algo extraordinário. Tirar a fome daquela imensa quantidade de pessoas, desenvolver tecnologicamente o país ao absurdo, fazer enfrentamentos ideológicos com o Ocidente muito importantes. Considero Mao Zedong um dos maiores analistas de conjuntura da história do marxismo no mundo. Agora, não teria como afirmar se o modelo do Estado chinês destrói ou fortalece o Estado. Até porque tem um ponto de interrogação. Para muitos é uma NEP de 50 anos. Ou seja, vai se desenvolver uma nova política econômica de caráter capitalista para suprir todas as necessidades do Estado do povo chinês para se fazer o processo de transição socialista. Muitos falam na NEP de 50 anos. O máximo que eu posso dizer para vocês é que no estado da transição, na forma política da ditadura do proletariado, não cabe empresário, não cabe Estado burguês, não cabe, vamos supor assim, absorção da riqueza socialmente construída por ninguém. Então, eu tenho muitas resistências a esse debate, como não tenho ainda uma capacidade intelectual de discernimento sobre isso, apesar de inclusive ter participado de 2 bancas de mestrado mais recentemente sobre a questão da China. Acho que o convite foi muito mais por gentileza do que por minha capacidade de trabalhar o tema. Eu prefiro ficar em 2 pontos. Primeiro, o apoio ideológico à China diante do imperialismo e do capitalismo mundial. Segundo, uma visão crítica sobre que tipo de Estado a China é. E aí, a quem interessar, estudar um pouco mais, porque no estado da transição não tem burguesia, tá certo? E existe burguesia na China. Mas chama atenção para isso que muitos colocam, que é uma NEP, uma nova política econômica de caráter capitalista, por mais 50 anos, para que pudesse desenvolver aquele gigante que era feudal, na verdade, né? Então é isso. Desculpe se não pude ajudar da forma que a pessoa poderia querer.